Então, nesse momento, vamos nos concentrar no culto ao Senhor e voltar nossos corações e nossas mentes para a palavra do Senhor. Nós tivemos um pequeno problema técnico que já foi solucionado, então vamos voltar nossas mentes, nossos corações à palavra do Senhor e aquilo que Ele tem para nós nessa manhã. Convido os irmãos a abrirem suas Bíblias em Efésios capítulo 2. Leremos os versos 11 ao 22. Efésios 2, dos versos 11 ao 22. Abra sua Bíblia e acompanhe comigo essa leitura. Efésios 2, dos capítulos 2, capítulo 2, dos versos 11 ao 22. Portanto, lembrai-vos de que outrora vós, gentios na carne, chamados incircuncisão por aqueles que se intitulam circuncisos, na carne por mãos humanas, naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vós, que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo. Porque ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derribado a parede da separação que estava no meio, a inimizade aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz, e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. E vindo, evangelizou paz a vós outros que estáveis longe, e paz também aos que estavam perto. Porque por ele, ambos, temos acesso ao Pai em um Espírito. Assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos. Sois da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular, no qual todo edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Observe que esse texto ele fala a respeito da paz que agora nós temos com Deus mediante o sacrifício de Cristo. E baseados nessa paz, nós estamos unidos como igreja em Cristo Jesus. Nós ouviremos agora o hino 93. Você da sua casa acompanhe e cante também. Cante ao Senhor junto com o nosso irmão Hugo. Hino 93. Somente ponho a minha fé na graça excelsa de Jesus, no sacrifício remidor, no sangue do bom Redentor. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Se não lhe posso a face ver, é pela fé que vou viver. Em cada transe a suportar, eu hei de nele confiar. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. A sua graça é muito real, abrigo traz no temporal. Ao vir cercar minha tentação, me fortalece a sua mão. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Quando a trombeta ressoar, irei com ele me encontrar, e com os salvos cantarei louvor eterno ao grande Rei. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor,
estão firmados no Senhor. Meus irmãos, vamos orar ao Senhor, uma oração de adoração ao seu nome. Santo Deus, nosso Pai, nós estamos diante de Ti nesse momento. Estamos aqui reunidos como igreja do Senhor, mesmo que distantes, ó Pai, e não podendo estar reunidos como um corpo do Senhor diante do Senhor. Mas nossos corações se voltam nesse momento para a Tua palavra, para refletir aquilo que o Senhor nos ensina na Sua palavra. Adoramos o Teu nome, ó Pai, por tudo que o Senhor tem feito por nós, por tudo que o Senhor tem nos dado, e principalmente pela salvação em Cristo Jesus. Oramos a Ti, Senhor, gratos por tudo que o Senhor tem nos dado, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, vamos abrir agora nossas Bíblias no Salmo 121. Salmo 121. Nós faremos a leitura do Salmo todo. É um salmo que nos lembra sobre o socorro que vem de Deus. Um socorro que sempre está presente na nossa vida. Salmo 121, assim diz a palavra do Senhor. Eleva os olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Ele não permitirá que os teus pés vacilem. Não dormitará aquele que te guarda. É certo que não dormita nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra à tua direita. De dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. O Senhor te guardará de todo o mal, guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. Pense nesse salmo, nós hoje falaremos a respeito do verdadeiro fundamento que está em Cristo. E quando nós lembramos desse texto, e esse texto nos mostra que não importam as circunstâncias que aconteçam na nossa vida, não importam as dificuldades que aconteçam, nós sempre temos um socorro que está conosco. O Salmo, ele lembra, possivelmente eles poderiam ver o monte de Sião e poderiam se lembrar do Senhor, por isso eles poderiam olhar para o alto e lembrarem-se do socorro que vem de Deus. Nós também podemos lembrar a cada dia sobre esse socorro bem presente nas tribulações, esse socorro que Deus nos dá a cada momento. E por isso nós podemos lembrar que, como o Salmo 46 diz, que nada pode ir contra o Senhor. Ainda que as águas tumultuem e espumejem, há um rio que flui do trono de Deus. E a cidade onde Deus está jamais será abalada. Os reinos podem tentar fazer as coisas, as nações podem se levantar, mas somente o Senhor permanece no seu trono governando todas as coisas. Ninguém pode ir contra o Senhor. E por isso, nesse momento, nós vamos orar ao Senhor por aqueles que estão enfermos, por aqueles que estão doentes, por aqueles que estão desempregados e por aqueles que sofrem as perdas. Nós oraremos também pelo nosso país, que passa por problemas, tanto políticos, quanto econômicos, quanto o problema da pandemia. Vamos colocar tudo isso diante do Senhor, que Ele pode controlar cada uma dessas coisas. Oremos. Santo Deus, nós nos colocamos diante do Senhor nesse momento. Colocamos diante do Senhor as nossas vidas, Senhor. Colocamos diante do Senhor a nossa saúde, os nossos empregos. Tudo isso é boa dádiva do Senhor e por isso somos gratos. Mas também nos lembramos daqueles que estão enfermos, Senhor. Existem hoje muitas pessoas contaminadas pelo vírus, muitas pessoas que padecem de outras enfermidades, alguns até esquecidos nos leitos de hospitais, Senhor. Oramos por esses, Senhor. Derrama a tua graça e o teu poder sobre eles, Senhor. Cura aqueles que estão enfermos, ó Pai, e que eles possam também sentir o conforto e o carinho das tuas mãos, Senhor. Oramos também por aqueles que estão desempregados, Senhor, muitos por causa dessa crise. Que o Senhor possa dar também uma oportunidade de emprego, Senhor. E também nós oramos pelo nosso país, ó Pai, que passa por graves problemas, tanto na saúde, quanto na economia, na política. Derrama a tua paz, Senhor, sobre esse país. Que os governantes eles possam cumprir o seu papel, Senhor, conforme a tua palavra diz, de manter a ordem, cuidar do povo, Senhor. Que o Senhor derrame a tua graça sobre todas as esferas, Senhor, todos os âmbitos do governo, tanto estadual, federal, municipal.
também sobre o judiciário e os legislativo e executivo, Senhor. Derrama a tua paz, Senhor, e que eles possam governar para o bem do povo e não para os seus interesses. Colocamos todas essas coisas diante do Senhor, sabendo que o Senhor controla e dirige todas as coisas e nada acontece fora do teu controle. Por isso nós confiamos em ti e sabemos que podemos olhar para o alto e lembrar do Senhor e pensar no Senhor, olhar para o céu e lembrar do trono de Deus. Que o Senhor possa, Senhor, nos guiar e nos dirigir e que nós possamos sempre manter os olhos no Senhor. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós vamos nesse momento passar para o sermão. Conosco está hoje o Jonatas, que é seminarista na igreja de Nova Canaã. Que o Senhor possa conduzi-lo na pregação da palavra e na exposição do texto bíblico. Meus irmãos, nesta manhã nós vamos ler a palavra do Senhor em duas passagens do Evangelho. Nós estaremos lendo primeiramente Mateus, capítulo 7, dos versículos 24 ao 27. E na sequência nós estaremos lendo Lucas, capítulo 6, dos versículos 47 ao 49. São duas passagens dos evangelhos que falam sobre a parábola dos dois fundamentos. O tema da nossa mensagem nesta manhã é sobre a fundamentação do nosso coração. Onde o nosso coração deve estar fundamentado. E essa parábola dos dois fundamentos vai nos mostrar aonde que o nosso coração deve estar alicerçado, aonde que a nossa vida deve estar fundamentada. Portanto, nós vamos ler, então, Mateus, capítulo 7, dos versículos 24 ao 27. A palavra do Senhor nos diz: Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica será comparado a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Agora, faremos a leitura de Lucas, capítulo 6, dos versículos 47 ao 49. Nos diz assim: Todo aquele que vem a mim e ouve as minhas palavras e as pratica, eu vos mostrarei a quem é semelhante. É semelhante a um homem que, edificando uma casa, cavou, abriu profunda vala e lançou o alicerce sobre a rocha. E vindo a enchente, arrojou-se o rio contra aquela casa, e não a pôde abalar por ter sido bem construída. Mas o que ouve e não pratica é semelhante a um homem que edificou uma casa sobre a terra, sem alicerces. E arrojando-se o rio contra ela, logo desabou. E aconteceu que foi grande a ruína daquela casa. Essas duas passagens de Lucas e de Mateus nos fazem refletir aonde e onde nós temos fundamentado a nossa vida e o nosso coração. Será que nós temos estabelecido as bases da nossa vida em teorias filosóficas? Será que nós temos fundamentado o nosso coração em livros de autoajuda, em estudos sociológicos que vão surgindo com o passar dos dias? Será que a nossa vida tem sido baseada na ciência? Será que nós estamos fundamentando a nossa vida em teorias científicas? Será que as filosofias de determinados partidos políticos é que têm direcionado a nossa
forma de viver, nós precisamos refletir sobre essas coisas, porque são assuntos que surgem no nosso dia a dia, nas mídias sociais a qual nós seguimos. Será que nós temos fundamentado a nossa vida em conselhos dos nossos amigos ímpios? Será que são nesses conselhos que nós buscamos sabedoria para resolver determinadas situações problemáticas na nossa vida? Será que nós temos buscado fundamentar a nossa vida em teorias facebookianas? Nós estamos constantemente ligados no Facebook e teorias, textos de autoajuda, palavras, o tempo inteiro surgem textos e teorias e coisas ali no Facebook. Será que são nessas coisas que nós temos alicerçado a nossa vida, meus irmãos? Quando nós lemos esta parábola dos 2 fundamentos, ela nos faz refletir aonde que nós temos estabelecido a nossa vida. Todas essas coisas que eu citei são humanas, são teorias que homens têm escrito, têm proclamado, são palavras de homens ímpios que tentam influenciar as pessoas que os seguem. Nós precisamos tomar muito cuidado com o que nós lemos, com o que nós ouvimos, com o que nós acompanhamos no nosso dia a dia. Porque de tanto ouvirmos e vermos, aquilo pode parecer uma verdade única e pode influenciar a nossa vida, pode prender a nossa atenção, fazendo-nos esquecer da palavra de Deus, fazendo-nos esquecer daquilo que Jesus Cristo nos disse em seu Evangelho. A parábola dos 2 fundamentos, meus irmãos, nos ensinam que todo aquele que fundamenta a sua vida na palavra do Senhor, ele é prudente, como o homem que construiu a sua casa na rocha. Todo aquele que ouve atentamente a palavra do Senhor, que ouve atentamente os ensinamentos de Jesus Cristo e se preocupa em colocar em prática de forma cautelosa, de forma zelosa para com Cristo, esse homem é um homem prudente e sábio, porque ele se assemelha a um homem que fundamenta a sua casa em um solo rochoso. É isso que essa passagem nos aponta. Mateus estava escrevendo para os judeus, e ele fala de uma figura que os judeus estavam acostumados a ver. Mateus fala de uma figura da vida diária dos judeus. Os judeus, eles construíam as suas casas em rochas, para que os ventos fortes das tempestades não derrubassem as suas casas, para que os rios, ao transbordarem por causa das fortes chuvas, não levassem suas casas. Era normal na Palestina chuvas repentinas, chuvas que vinham de surpresa, e as casas necessitavam estar fundamentadas na rocha para que elas não viessem abaixo. Por isso que Mateus, sendo um instrumento ali nas mãos de Jesus Cristo, escreve que todo aquele que constrói a sua casa na rocha, esse homem é prudente, porque ele não será pego de surpresa. As adversidades das tempestades, das chuvas fortes, das ventanias, não pegarão aquele homem de surpresa. Já Lucas estava escrevendo para o povo grego. Lucas estava escrevendo para os gregos. E ele usa também uma figura de comum entre o povo grego, que era a fundamentação das suas casas em um alicerce fundo. Eles cavavam para que os alicerces das casas fossem bem fundamentados no solo rochoso. Então, eles não faziam suas casas na superfície, mas eles fundamentavam em valas fundas as suas casas. Também
para que as enchentes causadas pelas fortes chuvas não derrubassem suas casas. Portanto, Lucas diz que é prudente, é sábio aquele homem que cava uma vala funda para colocar ali o alicerce da sua casa, porque as adversidades do tempo, as chuvas fortes, a ventania, não derrubaria aquela casa bem fundamentada. E o ensinamento que essas duas passagens do Evangelho nos mostram é que, de forma semelhante, a nossa vida precisa estar fundamentada em Cristo e nos ensinamentos de Jesus Cristo. Todo aquele que ouve atentamente o que Jesus diz, este homem é sábio ao colocar todos esses ensinamentos em prática na sua vida. Jesus Cristo estava chegando ao final do Sermão do Monte. Ele já havia dado ali vários ensinamentos aos seus discípulos, aquela grande multidão que estava o ouvindo. E chegando no final, Jesus diz que todo aquele que estava ouvindo os seus ensinamentos proclamados ali no Sermão do Monte, saísse dali com aqueles ensinamentos gravados na sua mente e no seu coração e colocasse em prática, esse homem era sábio, esse homem era prudente, porque estava se assemelhando a alguém que constrói a sua casa numa base firme, rochosa, numa base que não permitirá que a sua vida balance, que a sua vida desabe frente às grandes dificuldades do dia a dia. Por meio dos ensinamentos ali no Sermão do Monte, Jesus queria que os seus discípulos saíssem dali mais sábios, instruídos melhor nas suas próprias palavras divinas. Quando Jesus Cristo diz que todo aquele que é humilde, todo aquele que chora pelos seus pecados, todo aquele que busca uma vida de mansidão, que tem fome e sede pela justiça de Deus, todo aquele que é misericordioso, aquele que busca ter o seu coração limpo, todo aquele que busca ser um pacificador em seus relacionamentos e sofre o ônus de ser uma testemunha de Jesus Cristo, este é sábio, este é prudente e vive uma vida de obediência a Deus. Viver com prudência, meus irmãos, é viver sendo sal e luz no mundo. É viver iluminando as trevas. É viver dando sabor àquilo que não tem sabor, que foi tirado pelo pecado. É aquele que influencia as pessoas e não é influenciado. Este é sábio, este homem é prudente. Ser sal é você influenciar os seus amigos, é você influenciar as pessoas que estão à sua volta e não tomar a forma das pessoas que estão com você no dia a dia. Este homem que consegue influenciar para o bem as pessoas, este homem é sábio. Tolo é aquele que se deixa ser influenciado por pessoas que não andam conforme a vontade de Deus. Jesus Cristo diz no Sermão do Monte que ser prudente é praticar tudo aquilo que o Senhor requer, é ter uma vida de obediência nos caminhos de Deus, é ouvir os ensinamentos de Deus, ouvir os ensinamentos de Cristo e colocar em prática no seu dia a dia, não apenas deixar guardado na sua mente e no seu coração. Acumular toda essa sabedoria não é suficiente se não for colocado em prática, se buscar viver no seu dia a dia da forma que Deus ensina. Todo aquele que põe a sua confiança nos ensinamentos de Jesus Cristo, este homem é sábio. Este homem terá uma vida firme, uma vida que não vai se abalar com as dificuldades da vida. Ouvir os ensinamentos de Jesus Cristo e viver, colocar em prática, significa firmeza de fé. Significa uma vida confiante, inabalável frente às grandes dificuldades da vida. Este mundo pecaminoso
não nos isenta, por sermos cristãos, de passarmos por dificuldades. Nós enfrentamos muitas lutas, nós enfrentamos perseguição, nós enfrentamos pecados, nós enfrentamos as ações de Satanás, nós enfrentamos o mundo, nós enfrentamos coisas dificílimas por causa do nome de Cristo. E se a nossa vida estiver fundamentada nos ensinamentos do Evangelho, se a nossa vida estiver alicerçada nos mandamentos de Deus, todas essas dificuldades não vão nos tirar dos caminhos de Deus. Todas essas lutas não vão nos afastar de Deus. Nós não teremos dúvida da soberania de Deus, nós não deixaremos de confiar na onipotência de Deus. Se a nossa vida estiver fundamentada nos ensinamentos de Cristo, se o nosso coração estiver em Cristo. Cristo necessita ser o centro da nossa vida. Ele não pode estar em algum lugar do nosso ser que não o nosso coração, o centro da nossa vida. Se ele estiver no centro da nossa vida, nós seremos inabaláveis frente às grandes dificuldades que nós enfrentamos dia a dia. Todo aquele que põe a sua confiança nas suas riquezas, que põe a sua confiança em teorias humanas, todo aquele que tenta alicerçar a sua vida na ciência, nas filosofias partidárias, em teorias políticas, teorias filosóficas apenas, este homem é imprudente. Todo esse conhecimento cultural é importante para a nossa vida, mas esses ensinamentos, essas teorias, não podem ser a base da nossa vida. Todos esses ensinamentos humanos não podem ser o alicerce da nossa vida, aquilo que vai ditar a forma que nós vivemos. Todo esse conhecimento é importante para a nossa vida intelectual, para a nossa vida profissional. Mas o que tem que sustentar a nossa vida é a palavra de Deus. A base da nossa vida tem que ser os mandamentos de Deus, tem que ser o Evangelho Salvador de Jesus Cristo. Se a palavra de Deus for a única regra de fé e prática da nossa vida, nós seremos prudentes, nós seremos homens sábios. É isso que Jesus Cristo estava ensinando nesta parábola dos dois fundamentos. Todo aquele que crer em Jesus Cristo e quer ter uma vida de obediência a Deus, necessita fundamentar a sua vida em Jesus Cristo e nos seus ensinamentos, para que as adversidades da vida não façam essa pessoa duvidar de Deus, para que as lutas não afaste o crente dos caminhos de Deus, mas uma vida sábia nos caminhos de Deus faz com que nós enfrentemos as dificuldades confiando na força que vem do Senhor. É tolice e insensatez nós ouvirmos os ensinamentos de Jesus Cristo, nós ouvirmos a palavra de Deus e não colocarmos ela em prática. Não adianta um homem saber que uma casa precisa ser fundamentada em solo rochoso, em uma base firme, sólida, funda, se ele não construir sua casa dessa forma, se ele construir a sua casa de forma superficial. Não vai adiantar. Qualquer vento, qualquer chuva mais forte vai derrubar essa casa. Ele sabe que é importante e ele precisa fazer isso. Todo aquele que constrói casas, ele sabe que tem que construir num lugar firme e ele constrói nesse lugar firme. Ele une o conhecimento teórico à prática. E é isso que Jesus Cristo está ensinando para os seus discípulos que estavam ouvindo ali no Sermão do Monte. Todo aquele que crê em Jesus Cristo, que quer ter uma vida de discipulado em Jesus, que quer ser obediente a Deus,
necessita ter os seus ensinamentos como regra de fé e prática e colocar em prática isso de forma real, no dia a dia, em todas as situações do nosso dia a dia. Nós precisamos alicerçar a nossa vida em Jesus Cristo. Se Jesus Cristo não estiver no centro da nossa vida, nós sofreremos muitas dificuldades para enfrentar as lutas. O nosso chão se tornará liso e qualquer dificuldade mais intensa vai nos fazer escorregar e cair. Mas se nós buscarmos ter uma vida onde Cristo esteja realmente no centro, irradiando toda a sua glória, todo o seu poder em nossa vida, nós conseguiremos enfrentar as dificuldades na força que vem de Jesus Cristo. Paulo, em 1 Coríntios capítulo 3, versículos 10 e 11, diz assim: segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como prudente construtor, e outro edifica sobre ele. Porém, cada um veja como edifica, porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Paulo está nos ensinando aqui que para sermos pessoas prudentes, para sermos sábios da forma que Deus quer, para termos uma vida de obediência, nós precisamos ouvir atentamente os ensinamentos de Deus, os ensinamentos de Cristo e direcionar nossa vida por esses ensinamentos. Colocar esses ensinamentos em prática. Nós não podemos apenas ouvir, entender, achar muito bonito e interessante, mas não colocar em prática na nossa vida diária. Nós aprendemos para usar, para viver. É isso que Cristo requer de nós. É isso que Cristo estava requerendo dos seus discípulos ali no Sermão do Monte. Que eles ouvissem todos aqueles ensinamentos e vivessem. Nenhum outro ensinamento humano deve tomar o lugar da palavra de Deus. Nós podemos ter o conhecimento cultural, nós podemos ter conhecimento filosófico, nós podemos ter conhecimento político, nós podemos nos informar e estudar teorias, ler livros diversos, mas tudo isso não pode ser a base da nossa vida, tudo isso não pode ser a base aonde nós vamos edificar a nossa vida. Tudo isso não pode ser a regra que vai nortear as nossas ações. Nós necessitamos do Evangelho, nós necessitamos da palavra de Deus, nós necessitamos de Cristo estar no centro da nossa vida, irradiando todo o seu poder, toda a sua glória, toda a sua iluminação, todo o seu conhecimento dentro de nós, para que possamos nortear a nossa vida nos seus ensinamentos. A nossa vida, meus irmãos, não pode ser alicerçada em qualquer outra base. Nós devemos cavar e assentar a nossa vida em Cristo. É o que o Salmo 62, versículo 2 e 8 nos dizem. Só Ele é a minha rocha e a minha salvação, e o meu alto refúgio. Não serei muito abalado. Confiai nele, ó povo, em todo o tempo. Derramai perante ele o vosso coração. Deus é o nosso refúgio. Não há espaço para ensinamentos humanos, para pessoas ocuparem na nossa vida, senão Cristo, senão Deus. Qualquer outro ensinamento não será suficiente e não vai tornar as nossas ações eficazes para enfrentarmos as dificuldades. Ensinamentos humanos não são suficientes para tornar a nossa vida sólida, a nossa fé firme.
para vencermos as dificuldades. Somente Jesus Cristo pode nos manter inabaláveis e corajosos perante as grandes dificuldades que temos que enfrentar neste mundo. Enquanto nós estamos esperando a volta de Jesus Cristo, nós precisamos ter uma vida de satisfação diante de Deus. Nós necessitamos viver perseverantes frente às grandes dificuldades deste mundo. Enquanto nós estamos esperando Cristo voltar, ou nós nos encontrarmos com Cristo, nós necessitamos ter uma vida que o agrade. Nós necessitamos ter uma vida fundamentada nele, nos seus ensinamentos, para que nós possamos viver com a nossa fé inabalável, vivendo perseverantemente nesta caminhada que nós estamos fazendo rumo aos céus. Portanto, meus irmãos, na conclusão deste sermão, nós aprendemos que a parábola dos 2 fundamentos, ditas por Jesus Cristo, nos ensina que a nossa vida deve estar fundamentada em Jesus Cristo. A nossa vida precisa estar alicerçada na base firme, forte, que é a palavra do Senhor. Somente a palavra de Deus, somente o Evangelho Salvador de Jesus Cristo nos torna capazes de vivermos uma vida perseverante, inabalável, frente às grandes dificuldades deste mundo. Nós estamos enfrentando uma pandemia. Nós estamos enfrentando momentos difíceis, momentos temerários. E para que possamos passar por essa pandemia sem ter a nossa fé abalada, nós precisamos estar fundamentados em Jesus Cristo. Todas as teorias que são apresentadas a nós na televisão, todas as teorias que são trazidas a nós por meio das mídias sociais não são suficientes para nos manter fortes, para nos manter seguros e confiantes no enfrentamento desta pandemia. Somente Jesus Cristo pode tornar a nossa fé inabalável. Somente Jesus Cristo pode nos fazer confiar nele mesmo, confiar em Deus, na sua soberania, no seu poder, na sua providência, para vencermos esses dias tenebrosos que enfrentamos. As teorias científicas que estão sendo levantadas são teorias muitas vezes duvidosas, são teorias falsas e até são teorias verdadeiras, mas não são fundamentos capazes de manter a nossa vida firme. Todas essas teorias não são capazes de nos manter confiantes em Cristo, porque são teorias criadas por homens falhos. A única certeza é Jesus Cristo. A palavra do Senhor é verdadeira, não muda. A palavra do Senhor não tem dúvidas, não nos apresenta falhas, ela não erra, ela é certa, é verdadeira. E somente ela é capaz de tornar a nossa vida inabalável, de tornar a nossa vida estável, de acordo com a vontade de Deus. Portanto, meus irmãos, vamos ler a palavra do Senhor, vamos estudar o Evangelho de Jesus Cristo, vamos entender o que Cristo está nos ensinando por meio do seu Evangelho e vamos colocar em prática o que ele requer de nós. Vamos viver o Evangelho. É isso que ele requer de nós, vida. Ele requer de nós vida prática nos seus ensinamentos. Ele requer estar no centro da nossa vida, para que nós possamos ter uma vida perseverante, uma vida inabalável, onde as dificuldades do mundo não vão nos derrubar, não vão nos colocar em dúvida a respeito da soberania de Deus. Vamos colocar em prática tudo isso que nós estamos aprendendo na palavra de Deus, tudo que nós estamos ouvindo a respeito de Deus, deve ser colocado em prática no nosso dia a dia.
para que nós possamos agradar a Deus, para que nós possamos glorificar o nome de Cristo, para que possamos apresentar para o mundo uma fé inabalável, onde nós possamos lutar pelo nome de Cristo no mundo, sem nos abalar, sem perder a esperança de uma vida eterna, de uma vida ao lado de Cristo. Que o Senhor nos ajude, meus irmãos, a edificarmos a nossa vida na sua palavra e em Jesus Cristo. Devemos orar constantemente, pedindo que o Senhor nos ajude a compreender a sua palavra e a colocar em prática, para que possamos ser obedientes a Ele, para que possamos ter uma vida que o glorifique e glorifique a Jesus Cristo, o nosso único Senhor, o nosso único Salvador eterno. Amém. Que segurança tenho em Jesus, pois nele gozo, paz, vida e luz. Com Cristo herdeiro, Deus me aceitou, mediante o Filho que me salvou. Conto essa história cantando assim: Cristo na cruz foi morto por mim. Conto essa história cantando assim: Cristo na cruz foi morto por mim. Inteiramente me submeti, plena alegria nele senti. Anjos descendo, trazem do céu provas da graça que vem de Deus. Conto essa história cantando assim: Cristo na cruz foi morto por mim. Conto essa história cantando assim: Cristo na cruz foi morto por mim. Firmado em Cristo, no seu amor, estou contente em meu Salvador. Esperançoso hei de viver por Jesus Cristo, por seu poder. Conto essa história cantando assim: Cristo na cruz foi morto por mim. Conto essa história cantando assim: Cristo na cruz foi morto por mim. Bem, meus irmãos, nosso momento está encerrado. Nós vamos orar, finalizando, pedindo que Deus aplique essa mensagem em nosso coração. Leia de novo durante esse dia, medite nessas palavras que foram ouvidas, que o Senhor possa ser sempre o nosso firme fundamento, que nós possamos buscar toda orientação em qualquer hora da nossa vida na palavra de Deus. Ela pode nos orientar em qualquer área da nossa vida. Busque
conhecer o Senhor mais a cada dia e conforme Ele se revela na sua palavra, se fundamente nessa verdade. Vamos orar. Santo Deus, nosso Pai, ao ouvirmos a Tua palavra, nós podemos ver a maravilha que ela é. Como ela confronta, Senhor, os nossos pecados, como ela mostra a Tua glória e o Teu poder. Diante dela, nós não podemos resistir com a nossa prepotência, com a nossa arrogância, Senhor. Tira tudo isso de nós. Não nos deixe viver por outras coisas que não a Tua própria palavra. Muitas vezes nós professamos crer no Senhor e professamos que somente o Senhor é nossa rocha, o nosso fundamento e que só a Tua palavra é suficiente, mas o nosso dia a dia nega tudo isso, ó Pai. Que possamos refletir nas nossas atitudes, que possamos refletir a nossa vida e ter de fato o Senhor como o único fundamento para a nossa vida. Oramos a Ti sabendo que o Senhor pode fazer a obra na nossa vida e pode nos transformar nesse sentido, Senhor. Muda aquilo que está errado. Muda aquilo que precisa ser mudado, para que possamos ser de fato testemunhas do Senhor. Não ser mais um que está por aí brigando por causa de alguma coisa, mas alguém que traz o evangelho da paz, como nós lemos. O evangelho que transforma, o evangelho que muda a vida das pessoas e que muda o destino eterno também daqueles que não tinham o Senhor, que estavam perdidos, aqueles que o recebem têm agora salvação em Cristo Jesus. Ajuda-nos, Senhor, a ser essas testemunhas do Senhor na nossa vida, em cada momento e por onde estivermos. Oramos a Ti em nome de Jesus. Amém. Muito bem, meus irmãos, apenas alguns avisos rápidos. Durante a semana nós temos as lives no canal da Igreja Presbiteriana de Santo Amaro, de segunda, quarta e sexta, com o pastor Daniel, a respeito do livro de Jó. Acompanhe, estude junto conosco sobre isso. E também às quintas-feiras o pastor Leandro também está tratando a respeito das profecias bíblicas. Aproveite esse momento de pandemia em que nós estamos mais em casa, aproveite para estudar a palavra do Senhor, para poder estar com a sua família também estudando a palavra do Senhor e assim instruindo-se uns aos outros. Aproveite esses momentos para fazer isso. Nós teremos a nossa escola dominical em alguns minutos. Hoje nós daremos sequência à aula sobre a necessidade da salvação, e acompanhe conosco ela, e o Samuel também dará aula à classe de catecúmenos. Que Deus o abençoe e o guie durante essa semana. Em instantes nós iniciaremos a nossa aula.